Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, seja muito bem-vindo a mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas. E nesse programa eu converso com o jornalista e escritor Edson Rontani Júnior, que está lançando A Foto e a História, Piracicaba Antiga, um livro com muitas recordações de Piracicaba, com muitos momentos de Piracicaba em diferentes épocas. Então, antes de mais nada, Edson, seja muito bem-vindo ao Câmara Convida. Eric, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí por estar presente nesse programa aí de tão alta audiência, né? E também que leva muito a cultura para o piracicabano. Ó, o livro aqui tá na minha mão, certo? Foi lançado nessa quinta-feira já, teve uma distribuição, mas a gente vai ter outras formas aí de ver como que as pessoas podem ter acesso a essa publicação. Mas antes de falar disso, vamos falar um pouquinho de como que surgiu, né, a coluna, uma coluna que você faz semanalmente lá no jornal A Tribuna e que se tornou esse livro. Como que essa ideia surgiu? Eric, na verdade eu sou um colecionador ou um acumulador. Eu tinha um monte de fotografias em casa que vieram de familiares, de conhecidos, e a gente acaba se tornando um magnetismo natural, né? As pessoas sabem que você coleciona e mais fotos vêm, né? Aí em 2006, 2007 eu conversei com o Evaldo Vicente, seu pai aliás, né, na Tribuna Piracicabana, com a ideia de publicar uma coluna sobre a foto e a história. Uma fotografia que tivesse algum significado no contexto da sociedade piracicabana e uma pequena história. Em época da internet, hoje de postagem, de imitações, né, de postagem, Instagram, Twitter, Facebook, a gente criou uma pequena história dando o contexto daquele cenário que aparecia na fotografia. Anos depois, conversando com o Evaldo, ele me falou: puxa, você fez um negócio que seu pai já fazia. E eu não sabia disso. Em 90, 91, também nas páginas da Tribuna, página 2 da Tribuna, havia um resgate cultural histórico com fotografias antigas. E ele me pegou um exemplar e falou: você simplesmente está fazendo uma herança que seu pai deixou. Eu falei: nossa, foi uma coisa tão natural que eu não me espelhei no passado, né? E de lá para cá a gente vem publicando na Tribuna Piracicabana uma coluna semanal aos sábados, né? Posteriormente isso virou um blog, que é a fotohistoria.blogspot.com. Aí eu criei uma fanpage no Facebook e também um perfil no Instagram. Então, assim, como você mesmo disse, quem não pôde acompanhar a impressão, a versão impressa, pode acompanhar pelas mídias digitais e também na Tribuna Piracicabana, todo sábado, uma foto e uma história curiosa de Piracicaba. Não são fotos repetidas, tem uma fotografia, inclusive, que está nesse livro, só para você ter noção, Eric, de uma vaca em plena sala de aula, em 1915, na Exalc. Antigamente, o aluno não ia até o pasto, a vaca é que vinha até o local do ensino catedrático, acadêmico. Então, são fotos curiosas que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Então, foge um pouco do tradicional do resgate histórico que Piracicaba já conhece. Agora você citou, né? Eu ia colocar isso em pauta, né? O Edson Rontani Júnior é filho do Edson Rontani, do grande Edson Rontani, aí o cartunista histórico, aí que trouxe a vida, o nhoquim, né, o símbolo do 15, e é curioso, né, que ao mesmo tempo que você tem a sua influência em relação ao seu pai, eu também tenho em relação a mim. Você citou meu pai aqui, né, lá da Tribuna, mas fala um pouquinho de como que essa relação com o seu pai, como o trabalho dele te formou enquanto jornalista também, né, e também enquanto cidadão, de gostar de Piracicaba, de gostar das coisas da cidade e se tornar esse colecionador, né? O sobrenome, né, Eric, é sempre uma herança que a gente carrega com muito peso, né? Afinal, nossos pais, o seu é de Laranjal Paulista, mas já é piracicabano da Gema há anos, né? Meu pai foi a segunda geração de piracicabanos e deixou uma herança aí que foi retratada, ambas as situações. O Evaldo Vicente, o Edson Rontani, trabalharam no jornalismo, na imprensa local. Meu pai, por 49 anos, embora não fosse da imprensa, era funcionário público estadual, lotado na Casa da Agricultura, antiga Casa da Lavoura, em Piracicaba, mas como hobby fazia os desenhos, né? Então, assim, a gente veio de uma coisa natural, até porque a herança, além de ser
intelectual, ele deixou muita coisa em papel, muita coisa já arquivada, que simplesmente eu fui ali, fui catalogando e nesse livro, inclusive, eu dedico algumas páginas para ele, como por exemplo, você sabe, né, o público também conhece, as gerações elas surgem, vão e vêm, as coisas antigas se tornam novas para as gerações novas, gerações atuais. Então, eu apresento nesse livro, por exemplo, uma charge do Inhoquim, em 1992, veiculada inclusive na própria tribuna Piracicabana, quando ele tomava um elixir para o campeonato brasileiro. Aquele corpo esquálido, magro, né, mas ele tinha já aqui o muque, vamos dizer assim, alcançado por esse elixir, para enfrentar aí os times das principais divisões na ocasião. No filme também temos, ou melhor, na fotografia, no livro, nós temos a fotografia do Cícero Correia dos Santos, que foi um importantíssimo fotógrafo do jornalismo local e também teve o seu espaço na questão de fotografias no nosso município. Ele, nos anos 60, personificou, como um dos primeiros avatares aqui de Piracicaba, inclusive, personificou pessoalmente o Inhoquim. E é caricato ver a fotografia dele, de bigodinho, de calça pula-brejo, de bota, segurando uma gaiola, personificando aquele mascote do nosso tão querido alvinegro. E é uma coisa satisfatória. Tudo isso que nós estamos colocando hoje no papel, ele é também uma herança deixada para o futuro de Piracicaba, Eric. Você falou do Cícero Corrêa dos Santos, né, que é um fotógrafo. Claro que, se estamos falando de fotografias, estamos falando também de fotógrafos, né? Quais outros fotógrafos que que entraram aqui com suas produções? Eu sei que tem o Henrique Spavieri, que nós tivemos a oportunidade de conviver muito tempo com ele, o Idálio Filetti também, que é muito famoso, mas conta um pouco desses fotógrafos que municiaram hoje essa sua coleção e que está no livro. A história da fotografia em Piracicaba ela é curiosa. Começou há pouco mais de 100 anos através do Coso, o fotógrafo Coso, que inclusive assinava as suas fotografias. Só para você ter noção, o acervo de fotografias do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba é formado em grande parte pelo Coso. Ele que teve inclusive aqui próximo ao Hotel Beira Rio, uma empresa de revelação rápida, coisa difícil de se ter há 100 anos atrás, né? Nós relatamos, inclusive, nesse livro, fotografias em papel, que foram resgatadas. Aquele tempo, Eric, não era como hoje, que você tira a fotografia e vê se a pessoa piscou, está olhando para o lado. Você tirava uma fotografia e esperava uma semana para ser revelado, que normalmente não era feito aqui, ia para São Paulo. Então, nós temos no livro alguns exemplos, como o Idálio Filetti, uma fotografia dos anos 40, da arquibancada do Clube Atlético Piracicabano, o CAP, que não existe mais, na Vila Resende. Temos fotografias do Cícero Correia dos Santos, e feitas por ele, né? Fotografias do Lacorte, que foram outro profissional importante. Não está no livro, mas o resgate cultural também acontece com fotografias do Isolino Nascimento, ele que me deu aula, inclusive, em comunicação social na área de fotografia, de pessoas como Davi Negri, Diógenes Banzato, Henrique Spavieri, que você citou, que é a geração dos anos 80, né, no Diário de Piracicaba, no Jornal de Piracicaba e tantos outros que estão no dia a dia registrando hoje, quem sabe no futuro venha um outro Edson Rontani Júnior e registre essa atualidade com pandemia, com mudanças sociais, econômicas que nós estamos vivendo nessa atualidade. Algumas fotografias são de bancos de imagens, né? Mas a grande maioria, Eric, ela vem do acervo próprio da minha família, como eu disse, conseguida ao longo das últimas décadas, desde 82, se eu não me engano, já há 40 anos, portanto, eu coleciono fotografias. Temos fotos cedidas, por exemplo, pelo Rotary International, temos fotografias cedidas pela FOP Unicamp, no caso do Mário Dedini, de outras pessoas, uma que você folheia, inclusive, é da Ivana Negri, né, uma escritora famosa de Piracicaba. Ela tem fotografias importantíssimas, acabou cedendo, se eu não me engano, meia dúzia de fotografias para esse livro. Então, a contribuição é muito importante. Eu considero que, por exemplo, se você deixa uma fotografia numa gaveta, num armário, quem é que vai usufruir dela? Traça, cupim? Esse pessoal não tem esse pessoal, eu falo, esses animaizinhos, vamos dizer assim, não tem intelecto. Então a gente podia fazer o quê? Colocar no livro e propagar para que a geração atual conheça
Não vou dizer também, Eric, que eu sou conhecedor de tudo que está no livro. Eu pesquisei, eu conheci, eu fui atrás, não vivi a maioria dessas fotografias, não cheguei a viver, mas como curioso, deixo essa contribuição. Uma fotografia, as pessoas que estão na fotografia e um texto curioso sobre aquele exato momento. Você falou da foto aqui da Ivana Negre. É curioso que eu que gosto de música, né, sei um pouco, né, da história do rock aqui em Piracicaba. E a foto que eu abro são os Cambitos, que é um grupo de 66, fazia os covers dos Beatles ali, né? E eles, aqui ó, formado por José Roberto Rebelo, Manuel Sampaio de Matos Filho, Abdo Maluf Germano e Arthur Rebocho. Aqui os 4 tocando, né? Em 66, né? Aí estamos no auge, né? Da bitomania no mundo aí. E eles aqui fazendo em Piracicaba o cover dos Beatles, muito bacana. Agora, você lembrou bem, né? Até eu tenho o prazer de quando o Edson Rontani Júnior começou a coluna Foto História, a Foto e a História, eu era editor da Tribuna na época, né? E assim, eu me lembro de receber as fotos e sempre era curioso editar porque era legal você ver já, né? Você sempre instigou essa curiosidade. E você optou por fazer textos pequenos, né? Dar destaque para a foto. E hoje essa é uma linguagem muito moderna, embora a gente esteja falando de foto antiga. A linguagem de uma foto, de um texto pequeno ali falando sobre a foto, é uma linguagem que você tem, como você falou, em Facebook, em Instagram, né? Até quando você vai mandar no WhatsApp, por exemplo, você manda sempre um texto reduzido. Como que você vê esse caráter da coluna, que agora se virou um livro, dentro dessas transformações da mídia em geral, assim, né? Você consegue trazer algo realmente substancial sobre a história dentro de uma nova linguagem comunicacional, né? Como que é para você, enquanto jornalista, trazer esse aspecto aí informacional? Como você mesmo disse, os Cambitos, se você for ver, tem 2 páginas e 2 fotografias, mas a história deles, Eric, dá um livro, né? E, infelizmente, não deixaram registro fonográfico nenhum. Fonográfico que eu falo, fita gravada, sim, fita de rolo, nós não sabemos quem ou que executavam os Cambitos, a não ser pelos registros de pessoas que viveram na época, né? Então é importante esse resgate, por isso que eu fui além do livro, fui também nas mídias digitais, temos um canal no YouTube, no qual resgatamos inclusive as publicidades. Esse novo meio de comunicação, que é a internet, não tão novo assim, já existe desde a década de 90 aqui no Brasil, ele é um desafio, né? Então, muitas vezes a fotografia, como eu disse, não é uma fotografia social, 2, 3 pessoas, mas de um ambiente. Nós temos a fotografia, como eu disse, de uma vaca na sala de aula, de 1915, a foto da aretuzina, que muita gente não conhece, mas se eu falar que é a indústria Boys, possivelmente vá conhecer. Nós temos fotografias do Mário Dedini, muita gente fala que mora no Mário Dedini, vai na escola do Mário Dedini, mas não sabe quem foi o Mário Dedini, né? Uma fotografia que você está vendo aí, que é muito curiosa, que é a Casa Pernambucanas, tirada inclusive pelo Filete nos anos 60. Você vê que a esquina ali da Rangel Pestana não mudou, com o governador não mudou muito. Então, assim, é um resgate curioso. A gente nota que as pessoas se interessam muito por fotografias antigas, para saber como estava e como ficou. Até porque eu uso muito isso. Nós devemos nos espelhar nos erros do passado para não cometê-los no presente, muito menos no futuro, né? Deu certo isso, deu certo aquilo. A comunicação, ela funciona principalmente para atingir uma nova geração que está formando, que nós comunicadores temos no dia a dia, né? A leitura aprofundada, ela daria, como eu disse, no caso dos Cambitos, um livro inteiro. Tivemos aqui em Piracicaba as Noites de Pira, do Ferreira, né? Que ele fala da vida cultural de Piracicaba nos anos 70. Tivemos por aqui Johnny Metz, que foi um dos medalhões da CBS, atual Sony gravadora. Tivemos os Cambitos, tivemos Roberto Carlos, que parou praticamente a cidade de Piracicaba. Então tudo isso deu um livro. O que a gente quis fazer foi pegar um registro de certo momento, fazendo com que muita gente se espelhasse nisso. Nós não somos da geração que conheceu o Comurba, mas ouvimos falar da queda do Comurba, né? O livro traz algumas referências, inclusive a sua capa é uma comemoração que nós tivemos na Praça José Bonifácio,
no dia 1º de agosto de 1967. Uma foto que, se você for ver na sua totalidade, ela está parcialmente, praticamente, para poder caber no seu contexto, né? Uma multidão que lotou a Praça José Bonifácio, do início ao fim, não somente em frente à praça. Mudou alguma coisa? Praticamente a igreja continua a mesma situação, mas a gente vê, ou, por exemplo, ali uma parte do Hotel Central que não existe mais, né? Então é curioso fazer essa comparação. Olha, aqui você tinha, por exemplo, a forca. Piracicaba teve a forca, teve o Pelourinho, mas não existiam fotografias na época. Então essa contextualização dá a intenção do público atual de conhecer um pouco da história. E olha que Piracicaba tem história, afinal são 255 anos oficiais que o município tem de história e muita coisa para contar, né, Eric? Perfeito, legal. É bom de entrevistar jornalista, viu, gente? Aqui, jornalista, você faz a pergunta, ele consegue permear ela de uma maneira muito ampla. Então, é muito fácil a conversa correr, né, Edson? Agora, uma coisa que você colocou que eu acho muito interessante, né? Eu me considero de uma nova geração, não da nova geração, mas de uma das novas gerações aqui. E a gente já viu muitas transformações na cidade, né? Você tendo contato com essas fotos, tendo contato maior de pesquisa, quais são as transformações que te impactam, né, de você olhar como era e como é hoje a cidade? A cidade cresceu bastante. Eu me lembro, próximo à Câmara Municipal, a Praça José Bonifácio, que antigamente era a Praça 7 de Setembro, até da Prudente até a São José, e Praça José Bonifácio da São José até em frente da Catedral. Eram duas praças que foram unificadas com o tempo. Impactou muito a remodelação, a criação do calçadão em 1979 e 1981. Impactou pelo quê? Era uma novidade. A praça, ela tinha bolsões de estacionamento no seu entorno e o trânsito, como é hoje, parcialmente como é hoje, né? Mas quando foi feita essa remodelação, teve que se escavar a praça, né? Ali se encontrou diversos restos mortais, principalmente de indígenas, né? Então, assim, esse foi um impacto social. Hoje muita gente vem na praça passear, aos bancos, atividades culturais, recreativas são realizadas na praça com o objetivo de ocupá-la, os eventos cívicos, mas a cidade mudou muito, principalmente se nós voltarmos para esses anos 80, que praticamente é quando nós fomos criados, éramos ainda criança, né? Você vê o trânsito de Piracicaba. Hoje Piracicaba tem o quê? 2 veículos por habitante. Então, mudou-se muito a estrutura da malha viária de Piracicaba. O impacto político também é diferente. Nós temos aqui, por exemplo, nesse auditório em que nós estamos falando, a fotografia do Coelhinho, né, que leva o nome desse ambiente. Eu até cito assim numa certa ingenuidade, porque quando eu era criança, tinha 6, 7 anos, eu via muito meu pai falar que ia visitar o Coelhinho. E quando criança, você imaginava o quê? Lá vem o Coelhinho da Páscoa, né? Então não era o vereador Coelhinho que vinha. Então a gente tem esse potencial, eu coloco muito assim do coração que a gente sentiu nessa época, né? O amadurecimento, inclusive, enquanto pessoa, né? Sabendo que hoje o Coelhinho foi um importante político do município de Piracicaba. A contextualização, Luciano Guidotti, Mário Dedini. O livro ele se divide em algumas etapas: personalidades, locais e artes. Né? Na questão de arte são vários desenhos, então não é bem a foto e a história, sim o desenho e a história. Mas as localidades, principalmente de Piracicaba, são impactantes. Se você for ver a Boys, na margem esquerda do rio Piracicaba, não é nada daquilo que a gente conhece nos dias atuais. O shopping center, a margem do shopping center, na época, até os meados dos anos 80, era um matagal imenso, só tínhamos a faculdade ali. Então a gente nota o impacto que trouxe esse avançar. Nós estamos acostumados, principalmente nós que vivemos aqui no centro, a olhar para o nosso umbigo. Piracicaba é esse centro, mas não é. Outro dia eu fui por Santa Fé, distante, a gente nota que como Piracicaba cresceu. Tanquã, por exemplo, ainda continua tendo as suas características regionais do mini Pantanal de Piracicaba. Então todo o impacto ele traz uma mudança que às vezes não é bem aceita, mas que nós devemos propagar. Hoje, Eric, Piracicaba é uma cidade cosmopolita. O que é? Ela é internacionalizada, entre aspas. Nós temos aqui representações da Coreia, através do Parque Automotivo, representações da Áustria, Alemanha, Estados Unidos. Está sendo reescrita a história de Piracicaba
além daquilo que já tivemos com nossos antecedentes, os alemães, os italianos, os japoneses. Então, Sírios libaneses com também, certeza, e muitos outros aí, né? Os negros, os africanos. Então, assim, a história se repete. E esse evoluir é uma coisa natural que Piracicaba traz e a gente aceita com muito bom gosto, né? Muito bom grado. Você citou o Francisco Antônio Coelho, o Coelhinho, que dá nome aqui ao plenário Francisco Antônio Coelho, né? Aqui da Câmara, né? Onde nós estamos gravando o programa Câmara Convida. É interessante também a gente lembrar que a história é feita de personalidades, né? Nós tivemos esse ano aqui o falecimento de 2 ex-prefeitos, né? Tanto do Mendes Tami em abril e agora, mais recentemente, em julho, do Adilson Maluf. Você contou do shopping, por exemplo. O shopping foi um empreendimento inaugurado no período do segundo mandato do Adilson, né? Então, assim, a história também é feita por essas personalidades, né? Então, vai passando, elas vão, né, falecendo e tal, e se não é a foto, se não é o registro, o que a gente fica sabendo dessas histórias, né? Como que isso impacta para você, né? A gente que convive na cidade e começa a lembrar de tantas pessoas que já se foram. Se a gente for lembrar, o seu pai, né, um deles, mas se a gente for puxar de cabeça aqui, ex-políticos, empresários, enfim. Como que para você isso reverbera, assim, tendo esse contato com essas fotos? Muitas vezes você pega uma foto, tá lá o Adilson Maluf, né? Tá lá o Tami, né? Então, como que é isso para você? Eric, eu trabalho em comunicação desde 79, portanto, há 43 anos. Comecei com 11 no Jornal do Povo, sendo editor do caderno infantil, né? Depois passei pela Rádio Difusora, a Rádio Alvorada, a TV Beira Rio. Hoje atuo na assessoria de imprensa. Então, eu sempre fui um curioso, sempre acompanhei, né? Do rádio, trouxe muitas gravações em tapes, etc. e tal, no qual a gente resgata, inclusive, ao longo do tempo. As pessoas passam, as pessoas vão e vêm, a maioria morre, todos morrem, né? Não a maioria, todos morremos, né? Então, esse registro precisa ficar destacado na sociedade. O que nós precisamos é de pessoas que resgatam a sociedade, como Cecília Elias Neto, eu, Eric, né? Seu pai. Nós precisamos não deixar cair no esquecimento. A gente deixa de existir a partir daquele momento que nós não somos uma lembrança, que nós não somos um retrato no porta-retrato na estante de casa, né? Então é triste isso, porque muita gente contribui e esse resgate ele é eterno, ele se renova a cada dia, né? Nós temos aí diversas situações no qual nós podemos nos alavancar nessa situação, né? Você citou o Adilson Maluf, né? Outros, Humberto de Campos, Tami, quanto esse pessoal fez, quanto impactou no nosso dia a dia, queira ou não queira, a abertura ou fechamento de uma rua, como eu disse, numa praça, José Bonifácio, ela impacta no nosso dia a dia. Se você não passar no calçadão, você vai passar por outro trecho, quer dizer, a gente pensa que não tem um impacto, mas tem, totalmente tem, né? Eu, quando estudava na faculdade, Unimep, no centro, falavam que ia abrir o shopping center, todo mundo falava no meio do matagal, né? No meio do nada, no meio do rio. Hoje é a nossa esquina, a gente vai a pé, né? Então, assim, esse evoluir é muito importante. E as pessoas, com certeza, contribuem para todo esse processo evolutivo. Você falou, eu citei aí o Coelhinho, me lembro também do Cobrinha. Imagina uma criança de 7 anos ouvindo falar que ia visitar o Coelhinho e o Cobrinha. O que a gente vai ser? Vai ser picado pela cobrinha ou vai ouvir o cantor Cobrinha, que é famoso? Então, tudo isso eu resgato de coração, deixo como, inclusive, presente para Piracicaba, nesses 255 anos de fundação, essa obra que espero que no futuro aí ajude muito a pesquisa, a recordação, a lembrança de quem viveu na cidade, né? Com certeza, Edson. Nós estamos, infelizmente, com o nosso tempo já passamos aqui até do prazo, mas é importante muito essa questão do resgate. Nós aqui na Câmara temos o setor de documentação e arquivo, tem o IHGP, que faz um trabalho brilhante também de resgate, tem o arquivo público, que é da Prefeitura, tem a biblioteca, né? Esses órgãos, né, que estão aí sempre trabalhando. Tem o arquivo lá da Unimep, que é muito importante, lá do Marto Watts, também, inclusive com o acervo do querido Rocha Neto, lá todo lá sendo preservado. Realmente é um trabalho que eu também gosto muito desse resgate, porque
o resgate histórico diz muito como nós estamos agora, né? Você resgata a história, né, para falar mais do presente do que só da história, né? Então, Edson, eu agradeço demais que você tenha vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite. Deixe novamente aqui o caminho para quem quiser acompanhar o seu trabalho, além do livro, né? Você tem os seus perfis aí nas redes sociais, fique à vontade e fique sempre aqui de portas abertas para voltar quando tiver mais trabalhos. Agradeço. Lembrando que o livro já está esgotado, ele vai ter a sua versão digital através do site do IHGP, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, nos próximos dias, possivelmente a partir de agosto, que é o aniversário da cidade. Temos o blog, que é Foto e a História, blogspot.com, só.com. Temos o perfil no Facebook, que é Foto e a História Piracicaba Antiga, no Instagram Antiga Piracicaba, tá? E também no YouTube Antiga Piracicaba. Você pode acompanhar aí, mandar inclusive suas contribuições. Não sou o dono de toda a história de Piracicaba, muita coisa ainda tem que ser resgatada, mas se você quiser contribuir, pode enviar inclusive por esses canais a sua fotografia, que com o maior prazer estaremos divulgando em um dos veículos, e aos sábados, todo sábado de manhã, né, na Tribuna Piracicabana, a coluna A Foto e História, destacando um ponto importante e fazendo com que as pessoas repensem, né, sobre aquele fato, sobre aquela questão que a gente está abordando. Perfeito, Edson. Muito obrigado mais uma vez. E obrigado a você que acompanha o Câmara Convida. Mais uma edição. Eu tive o prazer de falar com o Edson Rontani Júnior aqui sobre a foto e a história. Então, se você quiser saber mais de Piracicaba, conhecer Piracicaba do passado, é só seguir aí os perfis nas redes sociais. E agradeço novamente pela companhia, sempre aqui na TV Câmara, nos canais 11.3 em sinal aberto, canal 4 da Claro Net, canal 9 da Vivo Fibra, as retransmissões nas redes sociais, seja no Facebook, no YouTube, no nosso site oficial, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Muito obrigado e até a próxima.